É curioso como os maiores gênios da humanidade sempre se apaixonaram pelos grandes mistérios. Einstein se apaixonou pela física, Da Vinci pela anatomia, e os homens intelectuais profundos e sensíveis pelo enigma mais intrincado de todos os tempos, por aquilo que faz as mulheres preferirem os touros. Mas antes de nos perdermos no labirinto da dúvida, devemos nos posicionar no ponto de partida. Quem são esses tolos que atraem os olhares, os sorrisos e, eventualmente, os corações da maioria esmagadora das mulheres? O tolo é aquele que não perde tempo recitando Camus ou debatendo o criticismo kantiano. Ele está ocupado demais sendo ele mesmo, ou, como costumo dizer, sendo descomplicado. E você, meu caro? Sempre tão racional? Você já se perguntou o que o torna tão refratário? Não é o seu gosto refinado por jazz, nem sua análise de Crime e Castigo de Dostoiévski. Talvez seja o fato de que, enquanto você mastiga a existência com um garfo de prata, o tolo está dançando descalço, na cozinha, de mãos dadas com a vida. E aí notamos algo muito interessante. Notamos que o tolo não está na disputa. Ele nem sequer percebe que há uma disputa. Enquanto você corre atrás da mulher ideal, e vamos chamá-la de Sofia, o tolo está na festa da existência com 2 copos na mão. E não é que ele esteja sabotando você, longe disso. Ele não precisa competir porque simplesmente ele não joga o mesmo jogo que você. Você lê Nietzsche para entender o que é Moffat, e ele ama os fatídicos churrascos de domingo, imunes a qualquer tipo de tema sério. E é nesse espaço despretensioso, quase ingênuo, que ele conquista, e talvez, apenas talvez, ele seja mais feliz por isso. Agora, sejamos honestos. O problema não é Sofia preferir o tolo. O problema é que você se acha superior ao tolo. E é isso que dói, não é mesmo? Aquele sentimento de eu sou mais digno, como se a dignidade fosse uma ficha de pôquer que você pudesse trocar por afeto. Mas não vamos nos apressar. Temos tempo para desfiar esse novelo. Afinal de contas, o que torna um tolo tão irresistível? Será a sua simplicidade, sua leveza ou sua total indiferença às profundezas do espírito humano? Enquanto você tenta impressionar Sofia com o último ensaio que escreveu, ele provavelmente está mostrando um truque bem simples com uma moeda, e ela ri. Categoricamente ela ri. O que nos leva à grande questão: quem é, afinal, o verdadeiro tolo aqui? Não responda ainda. Guarde a sua indignação, pois estamos apenas começando. A partir de agora, nos debruçaremos sobre o comportamento humano e sobre as dinâmicas que fazem do tolo o emblemático Dom Juan dos tempos modernos. Por enquanto, relaxe, respire fundo e apenas ouça. Quem sabe, no final, você descubra que ser um pouco tolo não seja tão ruim assim. Agora que provavelmente você já assimilou o choque inicial, sim, o tolo tem lá os seus encantos, vamos olhar mais de perto o problema. Afinal, não seria justo reduzir o apelo do tolo a uma questão de sorte ou de carisma barato. Há algo mais profundo aqui, algo que diz muito mais sobre Sofia do que sobre o tolo. Comecemos pela leveza. O tolo é, acima de tudo, leve. E não leve no sentido filosófico de Kundera em sua insustentável leveza do ser, mas no sentido literal, de não carregar o peso do mundo nas costas. Ele não faz grandes perguntas sobre a existência, não questiona a ética de comer carne ou a validade do sistema capitalista. Para ele, o grande dilema do dia pode ser se coloca ketchup ou maionese no hambúrguer. Essa leveza, meu caro, é um alívio cômico em um mundo onde todos querem ser profundos o tempo todo, onde todos querem ser o deus ex machina da sua própria tragédia. Sofia, que já passou a semana inteira ouvindo sobre as injustiças do mundo no trabalho, não quer uma aula de filosofia na sexta-noite. Ela só quer rir. E quem ri mais fácil e mais alto do que o tolo? Você, com seu sarcasmo afiado e seu humor ácido, pode ser interessante em um primeiro momento, mas cansa. O tolo, por outro lado, é como um episódio de sitcom. Previsível, mas extremamente reconfortante. E não sejamos fingidos. Nós, os ditos homens de espírito, também buscamos leveza, mas de uma forma que chame atenção. De uma forma que nos dê algum crédito intelectual. Me desculpe a franqueza, mas você não é tão diferente de um tolo.
Talvez a única diferença real entre você e o tolo seja que ele não sente a necessidade de provar nada a ninguém. Enquanto você cita Foucault para impressionar Sofia, o tolo conta uma história bem humorada e descontraída. E, novamente, ela ri. Não da história, mas da liberdade com que ele a conta. E aí está o outro ponto a favor do tolo: a autoconfiança. Não aquela autoconfiança forçada de coaches motivacionais, mas uma genuína despreocupação com a opinião alheia. O tolo não se importa em parecer bobo. Ele abraça a sua bobeira como parte de quem é. Algo, aliás, geralmente irresistível. Porque lá no fundo, todos queremos ser aceitos pelo que somos, sem precisar nos esconder atrás de qualquer tipo de máscara. Agora, vamos falar sobre você. O intelectual sensível, profundo, complexo. Aquele que passa noites acordados refletindo sobre o sentido da vida e escrevendo textos que nunca ninguém vai ler. Você também é confiante, mas de um jeito um tanto quanto diferente. A sua confiança está no que você sabe, no que você pode oferecer. O problema é que essa sua confiança é condicional. Se alguém questiona o seu conhecimento ou desdenha de suas paixões, você literalmente desmorona. O tolo, por outro lado, não tem esse problema. Ele não precisa que ninguém valide sua existência. Sua confiança é inabalável porque não depende de nada além de si mesmo. E é exatamente isso que o torna tão atraente. Ele é como um farol de simplicidade em um mundo cheio de complexidade. Mas não se desespere, meu amigo. Ainda há esperança para você. Na verdade, o que diferencia você do tolo não é a sua profundidade ou a sua inteligência, mas a sua rigidez. Você se leva a sério demais, enquanto o tolo é uma ode à autodepreciação. Talvez, no final das contas, Sofia não esteja escolhendo entre o tolo e o intelectual. Talvez ele esteja escolhendo entre a leveza e o peso. E você, com toda a sua profundidade, pode aprender uma ou duas coisas com o tolo. Não para se tornar como ele, mas para encontrar um equilíbrio. Então, enquanto você reflete sobre isso, porque, claro, você vai refletir sobre isso, vamos nos fazer a pergunta mais importante: como conquistar Sofia sem perder a sua essência? Até aqui, desmontamos o mito do tolo como um mero acaso e reconhecemos que a sua leveza, autoconfiança e despreocupação o tornam irresistível. Apesar disso, esse não é um tutorial de como se tornar um tolo. Tentar ensinar isso seria o mesmo que tentar ensinar um tigre a miar. Você é integralmente o que você é. Transformar-se em algo que você não é, só para agradar alguém, não faz sentido algum. Afinal, o tolo não é admirado por tentar ser outra coisa. Ele é admirado justamente por ser ele mesmo. O segredo não é deixar de ser profundo, mas aprender a flutuar de vez em quando, dentro do abismo. Vamos a um exemplo prático. Você quer impressionar Sofia? Conte sobre o dia em que encontrou o livro A Dialética do Concreto, de Karel Kozik, perdido no meio da sessão de engenharia civil na biblioteca da faculdade. Uma história boba, com um toque de humor, é o que chamamos de profundidade mascarada de simplicidade. É uma forma de equilibrar perfeitamente as coisas. Ah, mas antes de tudo, há uma coisa que você precisa aceitar. Você não é o centro do universo. Sofias por aí não estão deliberando em conselhos secretos se escolhem você ou o tolo. Elas estão apenas vivendo, fazendo escolhas que muitas das vezes nem elas mesmas entendem. Amor, atração e interesse não seguem uma fórmula. Talvez seja a hora de parar de tentar decifrá-las como um quebra-cabeça. E se mesmo assim a ideia de perder para um tolo ainda o incomoda, pense no seguinte: será que no fundo você, assim como Sofia, não queriam ser como ele? Será que no fundo você não sente inveja dele? Não do que o tolo conquista, mas de como ele vive. Leve, espontâneo, despreocupado. Talvez o que dói não seja o fato de Sofia escolher o tolo, mas o fato de você não se permitir, em momento algum, ser um pouco tolo também. Porque, no frigir dos ovos, a vida é curta demais para ser levada tão a sério. Um dia, talvez não hoje, mas em algum momento, você vai perceber que a verdadeira sabedoria não está em entender tudo, mas em saber quando parar de tentar entender tudo. E aí, meu caro, você estará mais próximo do tolo do que imagina.
não por ser menos inteligente, mas por ser mais humano. Agora, voltando ao início, você se lembra da pergunta que eu fiz? Quem é, afinal, o verdadeiro tolo aqui? Talvez a resposta seja todos nós. Sim, todos nós, em algum nível, somos tolos. Uns por se levarem a sério demais, outros por não se levarem a sério o suficiente. E no meio de tudo isso encontramos a graça e a amargura de existir. E por aqui eu vou encerrando não como uma solução, mas como uma provocação. Da próxima vez que você encontrar uma Sofia na sua vida, não tente competir com o tolo mais próximo. Em vez disso, olhe para ele, olhe para você mesmo e se pergunte: o que eu posso aprender aqui? Se você fizer isso, terá dado o primeiro passo, não para conquistar Sofia, mas para domar a si mesmo. E quem sabe, você descubra que o prêmio maior nunca foi Sofia, mas o caminho que você percorreu até entender que ser tolo, às vezes, é apenas outra forma de ser sábio. Esse vídeo não foi feito para magoar ninguém, mas se ele te magoou, talvez ele tenha sido feito para você. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E se gostaram do vídeo, peço que deixem o seu like e não se esqueçam de compartilhar com aquele seu amigo espirituoso, ou tolo, ou mesmo com a sua Sofia. Eu sou Tiresias, desejo que todos vocês aproveitem ao máximo o presente, pois nos vemos no futuro.